Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica. A Santa Mônica tem um setor de medicina nuclear junto ao Centro Hospitalar Santa Mônica e conta com uma equipe de médicos nucleares e com uma equipe qualificada e treinada para a realização de exames e tratamentos na área de medicina nuclear. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Lucas Rezende, que é médico nuclear e também está fazendo a residência em radiologia. Bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando para os nossos telespectadores. Só para as pessoas entenderem e se situarem. Medicina nuclear e a radiologia são parceiras, são áreas diferentes? Como é que a gente vai entender as duas? As duas áreas são especialidades médicas dedicadas ao diagnóstico por imagem e apresentam algumas diferenças mais relacionadas aos seus exames. O dia a dia do médico nuclear é bastante parecido com o dia a dia do médico radiologista. E agora, como eu estou fazendo a residência de radiologia também, então eu consigo comprovar isso mais ainda no meu dia a dia. Então, são especialidades médicas dedicadas ao diagnóstico por imagem, só que na radiologia a gente tem imagens mais anatômicas do paciente. Você consegue fazer definição anatômica melhor. E na medicina nuclear, a gente consegue fazer imagens funcionais. Sim. Então, a gente vê a fisiologia de cada órgão do paciente, a gente consegue fazer uma avaliação funcional do organismo. Hoje a gente sabe que a Santa Mônica é um centro hospitalar que tem diversas especialidades médicas e aqui dentro é possível realizar os exames mais modernos, aqueles exames tops dentro da medicina, aqui é possível. E na área de medicina nuclear também tem a cintilografia. E doutor, na cintilografia é usado contraste? Não, essa é uma dúvida bem frequente nos serviços de medicina nuclear. Quando o paciente chega para fazer um exame, ele sempre pergunta, né, se vai ter contraste, porque tem todo um mito do contraste causar alergia. Na verdade, não um mito. O contraste pode causar alergia, porém os contrastes modernos, eles em geral não causam nenhum tipo de reação alérgica. Mas, diferentemente do contraste, então, em medicina nuclear nós usamos os radiofármacos, que são, na verdade, medicamentos que vão ter uma ação sinérgica com os órgãos do paciente, não causando nenhum tipo de reação alérgica. Porém, todo paciente que vai ser submetido a uma cintilografia vai ter contato com o radiofármaco, ou de forma injetável, mais comumente, ou por via oral. Mas, repetindo, não é um contraste, então não causa alergia nenhuma, não tem risco nenhum para o paciente fazer um exame de medicina nuclear. São considerados procedimentos não invasivos. Doutor, e existe algum efeito colateral? Não tem efeito colateral nenhum no uso dos radiofármacos. Só o que o paciente vai fazer quando ele vem para o exame de medicina nuclear, ele vai ter que fazer uma punção venosa, porque em geral o exame é feito por via injetável, esse radiofármaco é administrado por via intravenosa, mas não causa reação nenhuma. Doutor, o exame ele é bem sofisticado. O que a gente vai poder visualizar nesse exame de cintilografia? Então, existem mais ou menos, são mais de 30 tipos de cintilografias. Aí vai depender de qual órgão que vai querer ser avaliado pelo médico que solicitou o exame. Então, se a gente fizer imaginar um paciente, assim, vamos da cabeça dele até os pés, a gente pode fazer cintilografia cerebral, cintilografia das glândulas lacrimais, cintilografia das glândulas salivares, cintilografia da tireoide, cintilografia das paratireoides. Aí entrando no tórax, a gente vai ter a cintilografia miocárdica, que é o exame mais comum de cintilografia, ou o mais realizado pelos serviços de medicina nuclear. Tem a cintilografia pulmonar, tem a cintilografia óssea, tem as cintilografias renais, tem cintilografia do estômago, tem cintilografia do fígado, tem cintilografia do sistema linfático. Então, vai depender muito do que o médico vai querer avaliar. A gente pode dar um panorama
de funcionamento de vários aspectos de cada um desses órgãos. Doutor, e qual é a diferença da cintilografia e da ressonância? Então, a ressonância magnética, que é um exame da radiologia, ela se dedica mais a fazer uma avaliação anatômica do paciente. Existem também estudos funcionais de ressonância magnética. A ressonância magnética e a cintilografia, o exame da medicina nuclear, eles vão ser complementares. Alguns exames de medicina nuclear vão fornecer informações mais específicas da região a ser avaliada, por exemplo, num rastreamento de corpo inteiro para o paciente. E dali nós vamos escolher qual é o foco a ser investigado pela ressonância magnética. Crianças, idosos podem realizar exames que têm radiação? Podem. Todo paciente que vai ser submetido a um exame que tenha radiação, como é o caso da medicina nuclear, nós vamos ter que sempre ver a relação custo-benefício. A radiação é baixa em todo o exame de medicina nuclear, porém tem radiação envolvida. Então vai ser sempre uma relação custo-benefício. Se o diagnóstico para aquele paciente, mesmo que seja um exame com radiação, vai fazer diferença para um possível tratamento, para uma possível modificação de tratamento ou uma cirurgia, a gente entende que vale a pena que ele seja submetido ao exame com radiação. Mas por ser criança ou ser idoso, não vai ter diferença em relação a um paciente adulto, jovem. Vai ser, de novo, sempre vai ser a relação custo-benefício. Doutor, existe alguma preparação para realizar esses exames? O paciente precisa, por exemplo, quando vai fazer um exame de sangue, precisa estar em jejum. E para fazer esse tipo de exame, como é que o paciente deve chegar até aqui, o Centro Hospitalar Santa Mônica? Para algumas cintilografias, sim, existem alguns preparos. Em geral, o paciente telefona para fazer a marcação do seu exame ou vem até aqui o Centro Hospitalar Santa Mônica para fazer a marcação do seu exame, e então ele vai ser orientado. Como eu disse antes, são mais ou menos uns 30 tipos diferentes de cintilografia. Alguns têm preparo, alguns não têm preparo, mas o paciente vai ser sempre muito bem orientado pelo pessoal, pela equipe técnica aqui do Santa Mônica, no momento da marcação, tanto por telefone quanto por presencial aqui no serviço. Uma pergunta que as pessoas que estão acompanhando em casa devem estar se fazendo. Mas o procedimento é indolor? O procedimento precisa uma preparação, por exemplo, deixar de trabalhar após fazer o exame? Eu vou ter náusea? Eu vou ter algum sintoma na realização do exame e após o exame? Essa é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida bem frequente. O paciente não precisa deixar de trabalhar após o exame, o paciente não vai ter nenhum tipo de resguardo pós-exame, ele não vai ter náusea, não vai ter dor. A única coisa que o paciente vai ter que fazer é uma punção venosa, como a gente faz quando vai tirar sangue, para injetar o medicamento, que é o radiofármaco, e depois o paciente vai ficar deitado no equipamento, o equipamento faz tudo sozinho, é automático, e o paciente, assim que liberado do seu exame, pode seguir a sua rotina normal. Doutor, quais são as áreas, as especialidades médicas que mais utilizam o serviço de medicina nuclear? Certo. A medicina nuclear, ela abrange várias áreas da medicina. Os exames que mais ocorrem no serviço de medicina nuclear são as cintilografias miocárdica, as cintilografias ósseas e as cintilografias cerebrais e renais. Portanto, a cardiologia, a neurologia, a oncologia e a nefrologia ou a urologia seriam as especialidades médicas que mais se relacionam com a medicina nuclear no dia a dia. Porém, a gente também atende pacientes de gastroenterologistas, pacientes de pneumologistas. E uma área que eu falei pouco aqui, que é, além de fazer diagnóstico por imagem com medicina nuclear, a gente também faz alguns tratamentos. Aí, atualmente, os pacientes que mais chegam para nós para tratamento são os pacientes que tiveram câncer de tireoide. Sim. Ou alguma alteração da glândula tireoide, um hipertireoidismo, que a gente consegue fazer, então, um tratamento com iodo radioativo para esses pacientes. Então, mais uma área que vai ser a endocrinologia, que vai ter relação direta com a medicina nuclear. Inclusive, foi a endocrinologia uma das precursoras com a medicina nuclear por causa dos exames com iodo. Sim. Então, essa também vai ser uma especialidade que vai ser se relacionar bastante com o serviço de medicina nuclear.
Doutor, uma situação que eu acho que é até frequente nos consultórios médicos é você procurar um profissional para rastrear um problema que você está sentindo, por exemplo, um problema estomacal, uma gastrite, uma úlcera. O médico solicita um exame mais elaborado, mais aprofundado, por exemplo, na medicina nuclear, e de repente ali encontra um outro problema num outro órgão. Isso é comum? Isso pode acontecer? Sim, isso é comum. Não é que seja comum, mas isso sim pode acontecer e acontece. A gente chama isso de achado incidental ou incidentaloma, que o paciente vem para fazer um exame. Muitos exames de medicina nuclear são realizados com rastreamento corporal total. Então acaba que a gente submete o paciente a uma varredura, né, de todo o seu organismo, e por vezes a gente encontra assim uma alteração que não tem relação direta ou que o médico não estava esperando encontrar. E isso é descrito, isso é avisado para o médico assistente. Seria um pequeno ganho secundário para o paciente, porque ele vem fazer um exame por um motivo e acaba descobrindo alguma outra alteração, algum outro sinal que poderia ser de alguma outra patologia. Okay. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, nós estamos aqui no setor de Medicina Nuclear, conversando um pouquinho com o Dr. Lucas Rezende para entender e conhecer esse serviço que é de fundamental importância para vários profissionais da área da medicina identificarem possíveis problemas que podem ser tratados. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, fazendo um passeio, conhecendo o setor de medicina nuclear. Então, como já falamos no primeiro bloco, são exames altamente seguros, exames que vários médicos solicitam. Aqui em Erechim, no Centro Hospitalar Santa Mônica, a clínica possui um dos melhores e mais modernos equipamentos para a realização de exames da área nuclear. E quem está falando sobre este assunto é o Dr. Lucas Rezende, que é médico nuclear, e logo, logo também será médico radiologista, pois está concluindo a sua residência na área de radiologia. Doutor, já que estamos falando dessa área que é muito importante para a medicina, porque todos os setores dentro da medicina acabam se utilizando dela. Mas a gente também precisa saber sobre a tecnologia dessa máquina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para que o paciente, quando o médico solicitar o exame, ele também possa dizer para o médico: eu quero fazer lá no Centro Hospitalar Santa Mônica porque a tecnologia é uma das melhores. Certo. Então, o equipamento de medicina nuclear chama Gama Câmara. Realmente, no Centro Hospitalar Santa Mônica, nós temos uma Gama Câmara da Siemens, que é uma tecnologia extremamente atualizada em medicina nuclear, uma máquina que fornece
imagens excelentes para fazer o diagnóstico do paciente, uma máquina que exige pouca radiação na aquisição das imagens para fazer o seu exame. Então, uma diferença básica da medicina nuclear para outra especialidade, que é a radiologia, que usa exames com radiação, é que a máquina de medicina nuclear ela não emite radiação. É o paciente receber uma dose de radiofármaco, que é um medicamento radioativo. Então, o paciente é uma fonte radioativa no momento do exame e a máquina vai só detectar essa radiação que o paciente está emitindo. Então, por isso, a qualidade do equipamento do Santa Mônica, como é uma máquina super sensível, o paciente pode receber uma dose baixa de radiação. Então, a gente vai tornar o método eficaz e bastante seguro. Doutor, para que os médicos também que estão nos acompanhando compreendam melhor a nitidez dessa máquina, a geração dessa máquina, que é uma linguagem bem técnica e que médico e pessoas da área da saúde entendem bem e vão poder, muitas vezes, explicar para o seu paciente. Certo. Sim, é uma máquina, não tem nada de mais moderno que esse equipamento, na verdade, hoje em dia. É uma máquina, como eu falei antes, é uma máquina da marca Siemens, uma gama-câmara com um detector de cristal altamente sensível, que vai realizar então aquisições planares e tomográficas do paciente, e depois com os computadores de processamento de imagem a gente vai montar todo o exame do paciente, fazer as análises quantitativas e poder dar um diagnóstico mais preciso para o médico assistente. Além de fornecer um diagnóstico em diversas especialidades, que é o que oferece essa máquina, há também áreas de tratamento na medicina nuclear que se assemelham à radioterapia e também à quimioterapia. Sim, existem algumas áreas que a gente atua como tratamento, né? A mais conhecida e amplamente utilizada é o tratamento para câncer de tireoide, usando o iodo 131, o iodo radioativo. Porém, atualmente estão surgindo novos tratamentos em medicina nuclear, sobretudo para câncer de próstata, pacientes principalmente com metástases ósseas. Está entrando no mercado um medicamento chamado Rádio 223, o nome comercial é Xofigo, que é justamente para tratar um paciente que tem câncer de próstata, que tem já metástase óssea e já não responde mais a diversos tratamentos convencionais. Então, esse paciente é submetido a uma dose desse medicamento. É um medicamento altamente específico, que vai ter esse medicamento ele vai ter afinidade pela metástase óssea. Ele vai lá na metástase e irradia somente a metástase. Então, é um tratamento altamente eficaz, altamente seguro e altamente específico. Assemelha-se, de certa forma, ao que a gente já faz hoje em dia com a tireoide. A gente entrega para o paciente o iodo radioativo, que ele vai ser recebido por via oral, então é administrada uma dose, e o iodo radioativo ele tem afinidade pelas células da tireoide. Então, ele vai entrar no organismo do paciente, vai se depositar na célula da tireoide remanescente, né, após cirurgia para retirada da tireoide, e vai acabar fazendo como se fosse uma radioterapia ultralocalizada, célula a célula no paciente. É um tratamento de fácil acesso, está sempre disponível no serviço. A gente faz encomendas mensais do iodo radioativo, então muito fácil acesso para o paciente e para o médico que quiser mandar o seu paciente para fazer um tratamento de tireoide conosco. E já que tu falaste um pouquinho de câncer de próstata, a gente está vivendo o Outubro Rosa e daqui a poucos dias estaremos no Novembro Azul. São duas áreas assim que a gente ultimamente tem procurado dar uma atenção maior, tanto como paciente como profissional da saúde, pois o câncer ele pode atingir tanto homem quanto mulheres e a medicina nuclear está aqui para ajudar a detectar nos dois sexos. Sim, a medicina nuclear vai ter uma participação tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata. Então, são os tipos de câncer que mais acometem homens e mulheres, né? Próstata, homem, mama, mulher. A cintilografia, então, a cintilografia óssea vai ter um papel fundamental
tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata, faz parte do rol de exames para avaliação desse paciente, para entender o estágio da doença do paciente, para guiar o tratamento do paciente também. No câncer de mama, a gente ainda vai ter uma outra técnica, a gente usa bastante em medicina nuclear, que é a pesquisa do linfonodo sentinela. Então, uma paciente que tem câncer de mama, ela vai ser submetida à cirurgia, se for um caso cirúrgico, obviamente, para retirada da mama ou para retirada parcial da mama, ou retirada só de um nódulo da mama, e ela vai ter que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, que é um gânglio, que em geral vai aparecer na axila, no caso do câncer de mama. E antigamente, o que acontecia? Toda mulher que tinha câncer de mama, que tinha uma indicação cirúrgica maior, a gente esvaziava a axila das pacientes. E isso acabava causando algum tipo de mutilação, porque funcionalmente a paciente vai ficar com o braço inchado, vai ter dor na axila, e a gente desenvolveu essa técnica do linfonodo sentinela, que é da medicina nuclear. Então a gente injeta um material radioativo na mama da paciente, uma quantidade muito pequena, uma quantidade totalmente segura. Não posso dizer que é totalmente indolor, porque como é uma injeção intradérmica pode causar, e como a mama é uma região muito sensível, pode causar também algum tipo de dor, mas em relação ao custo-benefício não tem como não fazer esse procedimento. Então a gente consegue rastrear qual era o linfonodo potencialmente doente. E a gente entra na axila da paciente com outro equipamento chamado Gamma Probe, que a gente consegue rastrear pontualmente qual era o linfonodo potencialmente doente. Então a gente retira somente um linfonodo, 1, 2 no máximo, e faz uma análise na hora da cirurgia, durante o procedimento cirúrgico, para ver se o linfonodo estava comprometido ou não. Se esse linfonodo não está comprometido, a gente consegue entender que os outros linfonodos da mama também não estarão comprometidos. Então a cirurgia termina naquele ponto. A gente não precisa esvaziar toda a axila da paciente. E isso é um ganho para a paciente de qualidade de vida no pós-operatório incalculável. Por outro lado, a gente descobre que o linfonodo está realmente comprometido, então a gente tem que proceder com o esvaziamento axilar. Mas, desde que essa técnica foi desenvolvida, e hoje ela é amplamente utilizada em todos os serviços de mastologia e de cirurgias oncológicas, tem um benefício enorme para os pacientes. O número de pacientes que a gente faz esvaziamento axilar diminuiu consideravelmente. E no caso da próstata, de que forma é realizado? A próstata também a cintilografia óssea, que faz parte do rol de exames para a gente estadiar o paciente, ver em que nível de doença ele está. Que vai nos ajudar a planejar melhor o seu tratamento, o acompanhamento oncológico. E agora, como eu tinha comentado um pouco antes, tem essa medicação nova que está no mercado agora, que é o Rádio 223. Está entrando no mercado, na verdade, essa medicação, que ela vai auxiliar em alguns pacientes que têm metástase óssea já, com tratamento tanto para reduzir drasticamente, agora essa é uma palavra forte, mas é o que acontece mesmo, a dor dos pacientes. Metástase óssea causa muita dor, muito sofrimento, portanto, para o paciente. E esse medicamento ele tem uma atuação forte tanto na diminuição da dor, é drástica mesmo a diferença, e também ele vai estar tratando as metástases ósseas, como se fosse uma radioterapia ultralocalizada, na metástase óssea mesmo. Doutor, e para entender um pouquinho melhor o setor de medicina nuclear, passando pelos corredores eu percebi que tem uma esteira. Aonde entra a esteira na realização dos exames? A esteira, então, ela faz parte aí da cintilografia miocárdica. A cintilografia miocárdica, então, a gente precisa fazer o paciente fazer o exame em duas etapas. Tem uma etapa de repouso e uma etapa de esforço. A esteira que tu visse lá no setor de medicina nuclear faz parte do esforço do paciente. A gente pode pegar um paciente e torná-lo apto a fazer o exame ou por um estresse químico, que é com um fármaco, chamado em geral com o dipiridamol, que a gente estimula o paciente, ou então se é um paciente que tem condições de caminhar na esteira, de correr na esteira, nós vamos conseguir fazer um estresse fisiológico nele, que chama o esforço físico. Então, para isso, a esteira. A gente bota o paciente para correr, então ele aumenta o seu débito cardíaco, ele aumenta a necessidade de sangue no coração
e nesse momento a gente faz o exame no paciente. E a gente consegue detectar se com o aumento do esforço cardíaco dele, ele tem algum tipo de lesão cardíaca. Por isso a esteira no setor de medicina nuclear. E aí comprova que até durante a realização do exame, o exercício físico é importante. Exatamente, sobretudo se o paciente tem condições de fazer o exercício físico, nós vamos conseguir fazer um exame muito mais fisiológico. A gente consegue ter mais acurácia para mostrar se ele tem alguma doença cardíaca ou não. Doutor, quais são os exames mais solicitados, assim, que os médicos mais indicam para que a pessoa venha fazer aqui no setor de medicina nuclear? Aqui no nosso setor, assim como na maioria dos setores aí que tem no Brasil inteiro de medicina nuclear, o exame mais realizado é a cintilografia miocárdica, para avaliação então da perfusão cardíaca. Depois a cintilografia óssea, as cintilografias renais e as cintilografias cerebrais. As cintilografias cerebrais é um capítulo interessante assim, para o paciente, essa informação, que ela nos dá uma avaliação funcional do cérebro do paciente. Então, nós temos a cintilografia de perfusão cerebral, que seria para aquele paciente que apresenta mais alguns tipos de esquecimento, alguns problemas de memória. A gente consegue fazer uma avaliação e definir se esse paciente tem algum padrão de doença degenerativa, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Sim. Então, o que a gente consegue, qual é o benefício que a gente consegue dar para o paciente fazendo esse tipo de exame? Como é um exame funcional, ele é um exame que vai detectar alterações muito precoces no paciente. Muito antes de ele começar a ter alterações morfológicas do cérebro, ele já vai estar tendo alterações funcionais. E a cintilografia cerebral consegue perceber essas alterações, mesmo que sejam sutis, funcionais. Então a gente consegue otimizar um tratamento para o paciente. Ele vai ter um ganho muito maior e a longo prazo na expectativa de vida e na qualidade de vida também. E tem um outro exame de medicina nuclear cerebral, que é a cintilografia com Trodat, que é um medicamento que consegue rastrear as substâncias que ficam nos núcleos da base do cérebro, que estão relacionadas com a doença de Parkinson. Então, aquele paciente está apresentando tremor, pode ser realmente por mal de Parkinson, ou pode ser porque ele usa algum tipo de medicamento que causa tremor, que são o parkinsonismo. E com esse exame a gente consegue separar uma coisa da outra. A gente consegue definir se o paciente ele tem realmente uma perda dessa substância, que é uma patologia e que vai acabar chegando na doença de Parkinson, ou se é simplesmente por causa de algum tipo de medicação que ele está usando, que ele está tendo aquele sintoma de tremor. E aí também nós vamos otimizar o tratamento, suspender essa droga que está causando o parkinsonismo, ou mudar essa droga, ou então se um paciente que efetivamente está com perda de substância que vai acabar levando ele ao mal de Parkinson, a gente consegue também iniciar um tratamento precoce para esse paciente. Mais uma vez vou falar, a medicina nuclear consegue achar os distúrbios bastante precocemente. Então nos dá bastante tempo para conseguir planejar tratamento, para conseguir entregar para o paciente um tratamento mais adequado. Então essa seria mais uma aplicação da cintilografia. Deve ter notado que tudo eu falei cintilografia, né? Então, o exame de medicina nuclear acaba que é a cintilografia, porém existem mais de 30 tipos de cintilografias diferentes. Doutor, alertando o paciente, até para a gente já encerrar o programa, o setor de medicina nuclear é um dos mais modernos que a gente tem e muitas doenças podem ser detectadas através de um exame realizado aqui no Santa Mônica. Isso é importante para o paciente, é importante para o médico também na hora de orientar qual exame pedir para o paciente. Com certeza. Outra vantagem que tem aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica é que como a gente oferece todos os tipos de exames aqui dentro, no mesmo ambiente, a gente consegue também então ter uma interação entre os médicos daqui, a gente consegue orientar melhor qual seria o melhor exame a ser pedido ou com qual exame complementar um achado que foi evidenciado por algum outro exame. Como eu disse, a medicina nuclear muitas vezes ela é super sensível, mas pouco específica. Então eu acho alguma alteração no paciente e dali eu vou partir para um próximo exame orientado exatamente naquela região onde eu vi um pequeno distúrbio, onde eu vi uma alteração fisiológica, e aí nós vamos com outro exame acabar de fazer o diagnóstico desse paciente. Então a vantagem do Santa Mônica em ter todas as metodologias no mesmo ambiente
é que facilita para o paciente ter acesso a tudo no mesmo lugar, e também a gente consegue aqui dentro ter uma troca de informações mais eficiente para conseguir ajudar no diagnóstico final do nosso paciente. Muito bem, e assim nós apresentamos o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer o Dr. Lucas por nos receber e nos explicar um pouquinho como funciona esse setor tão importante dentro da medicina. Obrigada, doutor. Muito obrigado. E para você que precisa utilizar serviços médicos, converse com o seu médico sobre o setor de medicina nuclear, e se precisar realizar qualquer tipo de exame, lembre-se sempre, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo. Boa noite a todos vocês.